Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente. Interessante conversar de novo com você. Então, quem está aí conosco hoje, nos dando assim esta bênção aí da presença deles? Perante a egrégora Ah, consciencial que este medianeiro trabalha, ou tem crença ou fé, ah, e outras entidades aqui, a não ser o Zé Pilintra das Almas, que é o nome que eu carrego, uhum, digamos assim, aham, com muito orgulho. certo. Exu, quando se manifesta em algum médium, Ah, dependente da cultura ou do grau de consciência, do que ele faz, no sentido de culto, nunca vem sozinho. Sempre vem com outros Exus, até mesmo de outras linhas uhum, ou de outras modalidades de trabalho. Uma coisa muito interessante, ser Exu é ser tão livre como uma corrente de pretos velhos, de criança, uma corrente de Ogum, ou qualquer outro orixá, ou qualquer outro espírito que assim se manifesta em prol da caridade. Então somos livres para trabalhar no nosso melhor, expondo às pessoas o melhor que realmente nós podemos nutrir. Porque nossa. nem tudo que, infelizmente, ainda as pessoas, tanto alguns carnados como também desencarnados, executam, eles nutrem. É muita aparência e muita conveniência. Aí Uhum, vamos de novo apertando nessa tecla, que é o atraso da humanidade, é esse. Aparências e conveniências. E aí vem o quê? A falsidade, o orgulho, o egoísmo e o nome, ilusão. Pior de tudo, que nossa. fortifica a ignorância na cabeça das pessoas. Então, rapaz, nós estamos com duas colegas, digamos assim. Uma é Uhum, Pombagira da Praia, nome simbólico que ela usa nas correntes de Umbanda, ou uhum, na esquerda, como alguns irmãos que estão ouvindo aí chamam. aham, E outra é uma Pombagira que eu vou dar os dois nomes, que alguns conhecem assim. Pombagira Sete Pérolas. Alguns que vão ouvir vão dizer que é um nome raro, que não existe, mas isso não importa muito para mim, não. é, E o outro nome que também ela usa é Pombagira Macagira, ou eita, Cangira. Kanji. Não vou entrar em detalhes em nome, porque para nós não tem muita importância. Para falar bem a verdade, não tem importância nenhuma. As pessoas se procuram que o nome tem axé, sim. Tem um mantra, sim. Mas se o ser espiritual não faz jus a este mantra, equivale a nada. E por que a pombagira da praia não se chama Sete Pérolas? Obviamente, ela não podia simplesmente escolher um nome. É um nome que tem mais a ver com a harmonia dela. É um Aham, aham. simbolismo de egrégora consciencial. Ah, Consciencial, unitário, consciencial, coletivo. O plano astral tem várias consciências afins. Em consciências afins, por favor, aqueles que escutar isso que eu estou falando, aham. eu não estou falando de grau de evolução, que as pessoas têm muito estrelismo girando em torno da sua coroa. Eita. Estou falando diretamente para os ubandistas. Uhum. Só que esse estrelismo não é dos orixás, é da vaidade do médium. Então começam a criar um monte de fantasia no plano espiritual. É, Coisa que também alguns espíritos alimentam, porque são afins. tá. É interessante hoje, as pessoas morrem e viram santo, né? As pessoas o quê? Morrem, desencarnam e viram santo. Ah, tá. Você Entendi. só leva uma coisa daqui, É, você. nossa. Você não leva mais nada daqui, da terra, do corpo, além de você mesmo. Uhum. Grau de sua consciência. Então eu peço, por caridade, por favor, a quem escutar o que eu vou dizer agora, não interprete isso como se eu fosse ou seja mais elevado de que outro irmão Exu, É, o companheiro Exu. uhum. Eu chamo de irmão, companheiro, amigo, que é assim que as pessoas entendem e se tratam. Uhum. No momento que tiver uma outra forma, eu gostaria de aprender.
Ah, tá. Então, meu amigo, tem muitos que, por exemplo, Exu tem que andar a cavalo. Eu já andei muito a cavalo nos abismos. Nossa. Tem outros que andam com uma tecnologia mais avançada. Mais avançada não quer dizer que ele, em emoções, em sentimentos e intelectualidade, seja mais do que aquele que anda a cavalo. Ah. Uma coisa que precisa ser revisada muito Uhum. pelos ubandistas na linha de Exu É. é esses processos de encrasurar algumas entidades, Exu, em arquétipos arcaicos. Ai. E a maioria formatado pela mente humana doentia. Nossa. Sim, mente humana doentia. Eu não estou dizendo que todos os arquétipos são errados. Eu estou Claro. dizendo que a grande maioria é. Uhum. A grande maioria tem que ter na Terra uma grande revisão com muita seriedade. Muita seriedade. Muita seriedade. Parece que tudo para Exu é batalha, é briga. Não é assim que funciona no astral, não, menino. Não. Nós vivemos numa união e junção. E, ao mesmo tempo, sem haver a distinção de quem eu sou e de quem cada um é, por si mesmo. Então, Pombagira da Praia carrega esse nome porque ela vem nas frequências vibracionais, isso é para os ubandistas, da sereia, da Iemanjá. Aí, quando fala da sereia da Iemanjá, já vem nego começar a sonhar com mulheres com rabo de peixe. É. Coisas que existem no plano Existe. astral. Ah. Existem, sim. Aham. É só ler o livro O Abismo. São Tá lá. elementais, né? Nem todas. Ué. O conceito de elementais também é algo totalmente deturpado aqui. Mas é verdade, menino. Eu sinto muito, seu Zé. É muito interessante. Ah. E quando eu digo é muito interessante, não é porque eu estou proferindo essas palavras. Não, claro. Mas posso lhe dizer que hoje você não perguntou como é que eu sabia que nós íamos conversar. Mas eu tava chegando. Então, sem você perguntar, eu respondo. É. Alguns amigos espirituais, Ah. que não tem nada a ver com este médium, estou me expressando como as pessoas entendem, Claro. pediram para mim usar deste tom, gostando ou não gostando dos médiuns que eu vi. Uhum. Então, seres elementais são seres puros, não são duais, não são vendilhões e não são barganheiros, ao ponto de você acender uma vela e ele fazer o que você quer. Isso é uma coisa que já tem que ser muito, muito revisada. É. Não é bem assim que funciona, não. Deus não é idiota nem burro. Isso é verdade. E a sua criação é perfeita. Então, eles são, vamos dizer assim, como uma criança pura, que nos admira e nos contempla, como deuses. Falhos, infelizmente, esses deuses, pelo seu nutrir, amargurado, sofrido, angustiado, deprimido, triste, egoísta, e todas essas palavras que, infelizmente, o ser humano ainda nutre em sensação e impressão e perante as inteligências dentro de si, através da sua persona, é o que é. Então, Pombagira da Praia, ela vem, menino, servindo o orixá Iemanjá. Já as 7 pérolas em si, a Nanã. Tá bom? Assim tá bom. Tá bom, tá bom. Agora, a gente ouve dizer que um elemental ainda ele vê o ser humano como alguém de uma elevação maior e, portanto, o serve. E não é bem assim, pelo jeito. Isso é ridículo. É ridículo. E quem fala isso realmente está sendo baseado só o ego. Pior, quem transmite isso de uma forma imposta às outras pessoas de boa vontade, só está adquirindo um karma muito pesado com a lei. Com a lei e com essa lei. Pureza é idiotice? Não. Pureza é ser retardatário? Não. Então, pensem nisso. Olha como funciona. Se eles são seres puros e seres divinos, os conceitos de dualidade não têm. O que é mais elevado? O homem que é dual ou eles?
Ah, sim, o homem. Eu estou fazendo uma correlação e uma comparação de senso de uma forma mais, digamos, universal. Em primeiro lugar, o homem ainda se tem como um centro da vida em todo o macrocosmo. A casa do pai tem várias moradas, meu amigo. É. Mas qual que é o papel, então, seu Zé, do elemental? Então eu vou contar uma historinha para vós, Nisso. Vai lá. Posso? Pode? Verídica. Por favor. Eu conheci um elemento Ah. chamado Críptorus. Ah. E há quase mais ou menos uns 1.600 anos atrás. Uhum. Não esquecendo que eu fiquei mais de 1.280 anos no umbral, Isso. nos abismos. É. Mas eu estou contando isso eu na carne. Hum. Aí tem uns detalhes aí de intermediação de tempo que não vem ao caso. Foge muito do nosso assunto. Eu usei muito a magia e eu tinha o consentimento de que os seres elementais eram seres totalmente inferiores. Eu entendia que a pureza deles era quase como uma idiotice. Eita. E que eles eram obrigados a me ajudar, porque eu era o senhor da verdade, o detentor da intenção. Eita. E eles apenas objetos manipuladores do éter. Idiotice. Nossa. Imbecilidade minha. Eita. Eu simplesmente usei o ato de magia durante algumas décadas. Nossa. E não era magia propriamente para o mal, mas se eles vibram na minha intenção, eles vibram no que eu alimento e no que eu sou como pretensão. E perante a minha pretensão, que é o que eu nutro de verdade, eles se adequaram a esta vibração, sintonizando-se ao meu corpo do petéreo, ao ponto de todos os seres que eu usava, principalmente sapos, cobras e répteis, começar a aderir-se à frequência do duto etérico e assim causando o que vocês chamam de deformação após a minha desencarnação. Nossa. E isso, infelizmente, não é comentário. Magia é algo muito sério, meu jovem. Muito sério. Aí vem aqueles que vão dizer, mas existe uma lei, suposto Zé Pilintra das almas. A lei de Exu, que também, pelo que se nota hoje, está um pouco conturbada. Não Exu, energia, mas como as pessoas têm. Se é uma lei, e esta lei é justa, ela adapta a todas as realidades de consciência, em todas as dimensões que abrangem a essência humana. Também aos seres elementares. Então, meu amigo, se você tirar um encarnado da sua rota de percepção, de sensações, de impressão nata dele por si mesmo, e colocá-lo a ponto de ele nutrir algo ruim ou negativado, e pior, a ponto de ele transferir isso à vida de outro próximo ou ao seu semelhante, por que que com seres elementais seria diferente? Por que que os famosos pais de santos não comentam isso? Só querem fazer mandala, rituais disso e daquilo, à torto e direito. E a reforma íntima, que é bom, vai para a lata do lixo. Só para o senhor entender, hoje quem me pediu para vir aqui foi o senhor destranca-rua e tranca-rua em algumas linhas. Por que destranca e tranca? Conforme os estados do Brasil, o nome troca. Ele pediu? Eu não estou inventando, ele pediu. Porque tá demais a coisa. Não que eu vá mudar algo, mas é bom cutucar. Pensar não dói. E se doer, o senhor sabe, né? Mas então ele pediu para o senhor vir. Qual que é o interesse dele de que isso seja explicado? Não é que o médium seja melhor. É que o médium está pouco ligando para a religião.
Entendi. Não que ele não respeite, mas não precisa. Não, ele respeita, mas Claro. ele não liga. Mas ele acende as velas dele, ele faz as oferendas dele, mas nós instruímos dele do que ele está fazendo. Tá. Porque não adianta fazer e não nutrir. Uhum. Porque senão vira barganha. Tá. E o preço é alto depois, viu, menino? Uhum, uhum. Dá Agora, vontade. a título de curiosidade, muita gente vê elementais como espíritos da natureza, ou seja, as fadas, os silfos. Bonitinho, né, menino? É. Como é Continue. que é na realidade aí do seu lado? São, tipo, gente pequenininha com asinha ou vagalume? Como é que eles são? Não tem forma? Como é que é? Na morfologia humana existe anões. Ah, isso, tem Não esse tem também. anões? Tem também. Em alguns estados, peço, por favor, a caridade de quem ouve isso, Uhum. não é preconceito, diz é. Eu só estou fazendo correlações. Claro. Em alguns estados tem negros, Aham. outros brancos. É. Em outros, algumas cabeças são maiores, em outros, algumas cabeças são É diferentes. assim mesmo. As leis são parecidas para os seres elementais, no sentido de Ah, forma. aham. Mas eu posso lhe dizer que tem seres elementais que alguns chamam de superiores, que seriam quase como vocês conhecem por anjos. Nossa. Vamos pensar um pouquinho, Aham. povo de Umbanda. Eita. Ah, Para quem estudou realmente a Umbanda, hum, entende que a Umbanda já girou em todas as placas deste planeta, tá. em outros nomes. Eu não estou aqui para discutir se veio da África ou não veio. Tá Isso não bom. interessa muito. Não, não, não. Interessa é o que um bandista faz e nutre. É. Nome é nome. É como a bandeira do Brasil. Uhum. É muito importante as cores. Mas se a pátria não é amada, você não se faz gentil. Hum. Eita. Pensem nesse toque. É um toque. É. Pombagira Sete Pérolas me irradiou para me falar para vocês. Vixe. Então, menino, Uhum. se esses seres são muito antigos Uhum. e vibram através da intenção humana Uhum. e funcionam pelo amor do Deus dentro de cada um, é uma comparação e uma correlação. Tá. Como computadores, eles vão arquivando o conhecimento. Uhum. Tanto é que a vibração deles, junta com a consciência humana, formata o que vocês chamam de registros arcásticos ou arcasiásticos. Nossa. Esses seres já pertenceram e assim executaram com grandes magos brancos e até mesmo com os magos negros, estou dando os nomes que vocês conhecem, Uhum. atos de magia que outrora era assim, hoje vocês conhecem por mecânica quântica Ah. pura. Você acha que esses seres regrediram? Ou você acha que eles são um infinito de conhecimento? Se eles são É. registros, mas as pessoas não querem se preocupar com isso. Existem seres elementais, eu vou dar os nomes que as pessoas conhecem, É. e assim creem. Inferiores, peludinho, com asa, anãozinho, É. feios, deformados. Geralmente os deformados, eles já estão vibrando no desejo e no instinto humano. Ai. Não quer dizer com isso que os elementais superiores são bonitos na forma. Isso é Uhum. muito relativo. Tá. Entende, menino? Sim, há uma beleza interior, isso é certo. Mas Todos, isso. mas vocês que podem tingi-los de negrume. Aham. E agora, Continue. se eles são. Porque o jeito que eu aprendi, seu Zé, com a sua permissão, À eu vontade. vou dizer que quando o espírito elemental ele está num nível de evolução intermitente entre o espírito do animal e o espírito do homem. Sim. É assim mesmo? Alguns. Tá bom. Por conta da função e Depende ocupação. muito da função e ocupação. Muito obrigado pelas suas palavras. Ah, Cabe aham. nisso que eu estou falando. Tá. Então, menino,
Raciocina um pouquinho. Ah, Isso é um convite meu aos ubandistas. vamos lá. Todos, se Aham. quiserem. Tá? Aham, aham. Em primeiro lugar, não tem um atestado, como já foi dito para vós me ser, provando que o terrícola, ou ser humano terráqueo, é totalmente da Terra. Não, é verdade. Quem disse que os seres elementais são só daqui? Nós estamos falando na sutileza, nos planos espirituais e nas levas cósmicas que se entrecruzam, que entram em júbilo vibracional, criando multiversos e universos em si. É que é muito conturbado o modo que vocês entendem evolução. Mas respondendo à sua pergunta, existe sim seres elementais que fazem essa intermediação. E mesmo assim, eu nem vou comparar os elementais nessa intermediação de animal a homem, para ficar mais simples. Mas os animais guardam a graciosidade. E o homem guarda o quê? Aqueles cãozinhos, os ubandistas que estão me ouvindo, aquele cão que está aí na sua casa, o gatinho que é doce, que é amigo, que é cuidadoso, que é carinhoso. Se isso é algo inferior, realmente eu não sei o que é mais superior. Nossa. Então é sensação. Essa pureza eles nutrem. E o homem todo-poderoso que raciocina faz o quê? Então, Zé Pilintra, você está confundindo a cabeça do povo? Não. Ué. O ser humano é mais evoluído? Sim, dentro do contexto do que ele acredita. Evoluído, o evoluir é conjunto. Agora, dentro de um senso cósmico e global é conjunto. Tá. Diga. O senhor trabalhando no mundo espiritual, obviamente, já trabalho com eles, sim. Já precisou da ajuda deles? Muito. Muito. A gente sabe que tem os silfos do ar, salamandra do fogo, ondina da água e gnomo da terra. Esses nomes aí. Mas não é? Mas então... Respeito. Então, são 4 elementos e cada um trabalha em um elemento. E aí, só para ficar claro, eu imagino que não seja, mas aí fala uma situação aí onde o senhor precisou da ajuda de um elemental do ar que a gente chama de silfo. Quero deixar bem claro que são nomes que vós me sei está dando. E correlações que a humanidade ou alguma parte crê e acredita. Tá. Cifros, expansão da consciência, transmutação de pensamentos. Nossa. Mas então eles vão trabalhar no que vocês chamam na sinapse. Fisicamente falando, eles trabalham ali com a energia elétrica, a força eólica. Tá entendendo, menino? Tô. Teve um processo numa casa que vocês chamam de manicômio. Ixi. Isso é verídico. Isso foi em 1973. Tá. Na cidade que vocês conhecem por Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Entende, rapaz? É para aqueles lados. O que aconteceu? Nós fomos fazer uma limpeza no indivíduo e por ele estar já com o corpo astral em deformação, não pela loucura aparente, mas sim pelo que ele nutria e alimentava. Também não estou dizendo que toda pessoa que tem problema mental está com o corpo deformado. Tá, claro. Os exageros, isso é outra coisa muito complicada, infelizmente, aos médios de qualquer linha. Extremismo. E o estrelismo também. Nossa. Então, nós precisamos deste elemento para trabalhar na força estática física. Precisamos desses seres que você deu o nome, que para mim é simbólico, mas eu respeito, para manipular forças do registros arcásticos ou arcasiásticos, para dar um choque psicoanímico nele. Eita. Seria o que os médiums, alguns que estudam, se quiser estudar, chamam de apometria, só que no plano espiritual, sem precisar de médios carnados. Não existe nada de novo, tudo mais velho do que o pó da terra. Nossa. Como foi isso? Zé? Simples.
Esse processo foi feito no corpo astral deste filho. Ah, bom. Eles pegaram o corpo astral dele, distanciaram um pouco e ionizaram a atmosfera ao derredor da saleta aonde o corpo físico estava. Isso foi absorvido em aderência nos cordões que ligavam este corpo ao corpo do pretérico e ao físico. Corpo do pretérico ao físico através dos nadis, depois dos meridianos e assim os plexos nervosos. E digamos que ele teve um tratamento, nome simbólico, como se fosse de choque, mas sem as dores, sem o incômodo. Vinha na imagem dele, mental, processos que ele teve em vidas passadas. Que ele não tinha esse processo de loucura, mas que também ele alimentava por si mesmo as inspirações do divino. Ou seja, um homem mais equilibrado, amável, dócil. Estou contando muito por cima, menino. Claro, o processo é muito complexo para ser falado rápido assim. Após isso, ele melhorou, Zé? Não. Mas ele parou de alimentar o que ele alimentava. Se alguém quiser um livrinho para ler sobre esse processo, não dos elementais, mas é similar, o livro Ação e Reação de André Luiz. Comenta de um homem e uma mulher dentro de um casebre, e este homem, um processo de demência, que neste caso, não em todos os casos isso acontece, não é todas as pessoas com processo de demências que são assim, mas neste caso, ele alimentava ainda imagens dele como um monarca, destruidor, possessivo e agressivo. E à vista das pessoas carnadas, era um olhar tristonho, pedindo acalento. Coisa que todos merecem. À vontade, menino. Agora, o senhor... o senhor já solicitou a ajuda dos elementais do fogo, que a gente chama de salamandra? Sim. O senhor pode falar uma situação? Isso foi só no plano astral. Tem outras dos carnados, mas dessa vez eu vou ficar devendo. Seria um pouquinho demais para a cabeça de algumas pessoas. Não que eu estou falando para acreditar em mim. Não, claro. Para mim isso pouco me importa. Não, claro. Fica na consciência de cada um. Foi uma limpeza numa cidadela em si. Vou repetir de novo. Uma limpeza numa cidadela. Como se fosse um bairro de São Paulo. Estou dando tamanho, mais ou menos. Isso. Vocês são muito ligados à forma, né, menino? Por favor. Então nós vamos entrando com a forma para vocês colocar dentro seus pontos de vista. Sim, sim. Zé, eles estavam largando foguinho ou chama? Não. Nem fogo, nem chama. Mas são seres elementais. Não quer dizer que alguns assim se transpareçam, alguns clarividentes. Mas esses seriam parecidos com humanoides. Tinham a forma semelhante a ser humano. Olha. E eles estavam transmutando a energia do campo morfo, dos pensamentos negativos, das emoções transviadas e dos sentimentos ruins nutridos e alimentados. Então, eles vibram com pulsações de raios semelhantes, eu vou falar de novo, semelhantes a raios laser, com sons similares ao infrassom e ultrassom. E eles passam este raio como um lençol, como uma malha, por cima dessa cidadela. E isso trabalha no corpo do pretérico através das polaridades radioativas fraca e forte, ou energia que alguns conhecem, quente e fria. Nossa, a gente sabe tão pouco. Então eles trabalham com a temperatura do corpo. E quem estuda um pouquinho de biologia vai entender que isso tem muito a ver com os ânimos das pessoas. Não estou falando de febre, não é isso. É a pressão sanguínea e a temperatura. Nossa. É diferente, né, menino?
Não é melhor. Eu não estou trazendo nada de novo. Isso é magia deles. Agora, se vocês quiserem levar para o outro lado, à vontade. Nossa. Criança gosta de brincar assim mesmo. Olha. Conta. Todos nós somos crianças. A diferença é que umas gostam de se queimar com fogo e outras respeitam a chama. Uhum. No caso desses elementais do fogo, nesse caso, o senhor que teve que chamar a ajuda deles e, tipo, sem o senhor chamar, eles não fariam isso? Não, não. Como é que funciona? Existe todo um processo de hierarquia, que é uma palavra que eu estou usando, porque é assim que vocês entendem. Tá. Deixando bem claro que quem pode mais tem muito mais responsabilidade sobre si. Então não fica se aparecendo com coroa por aí. Tá claro isso? Tá claro. Então, dentro da Umbanda, neste caso, dentro da Umbanda, tem os caboclos para isso. Um caboclo, que é um grande mago branco, é o cacique Cobra Coral. Olha. Neste caso, foi ele que solicitou. E como ele trabalha com o tempo, vou repetir de novo, este caboclo trabalha com o tempo, não do relógio, tempo. Trovão, chuva, vento, raio, outras coisas mais. Entendi. Com a atmosfera, então ele que solicitou através de alguns símbolos. Quando fala símbolos, na verdade é uma escrita, que eu não vou dar nome para não ficar aparentemente levantando bolinha de quem não merece. Nossa. Mas não merece, menino. Então é uma coisa interessante isso. Rei Davi trouxe os salmos. Ele deixava de escrever os salmos, ia para a janela e gritava: passem com as carroças em cima das grávidas. Não devemos deixar nenhum pagão vivo. E era Rei Davi que materializou os salmos. Pensem nisso e levem para os sacerdotes de Umbanda hoje. Todos. Eita. Eu não estou dizendo que são ruins, mas cada um em cada cabeça sua sentença. Escrever livro não prova nada. Nossa. E isso inclui até esse médio também, que de vez em quando ele rabisca algumas coisas. Nutria uma coisa, escreveu. Nossa. A verdade é essa. Vocês não gostam de estudar, de história? Estudem. Não tem nada novo, não. Agora, o caboclo Cobra Coral não podia ter feito tudo sozinho sem chamar o senhor? Sim. Por que ele chamou? Por caridade. Ele me prestou um ato de caridade. Empregou o senhor, por exemplo. Ele permitiu eu ser útil. Yeah. Espírito de luz não tem tempo para estar testando ninguém. Claro. Vou repetir de novo. Espírito de luz e elevado no amor não perde seu tempo com testezinhos bestas. Não estou dizendo que o senhor está falando isso, mas é bom que as pessoas estudem. Claro, claro. Mas eu disse assim, ele empregou o senhor. Ele Sim. empregou o seu serviço, a sua ajuda. Sim, então, eu vou falar a sua ajuda. Sim. Tá, mas qual a especialidade que o senhor trouxe no momento que ele, por exemplo, precisou que ele não fez ele mesmo? Eu deixei de ser Zé Pilintra e comecei a ser Cryptus, um mago. Olha. Tá bom assim, menino? Então, o senhor usou do conhecimento daquela vida. Perfeito. Não quer dizer que, como Zé Pilintra na egrégora, eu seria um burro. Não. Pelo contrário, eu estou aprendendo a entender o que é sabiência como Exu, nesta corrente maravilhosa dos Exus. Tá. Um mago era um idiota. Mas neste dia, um mago se fez útil, respeitando a linha de Exu para servir. Uma vez eu falei isso e torno a falar. Eu não me maltrato. Eu só uso palavras assim porque é assim que as pessoas entendem. Claro. Ou fazer atos ruins para as pessoas, para si mesmo, e repetitivamente, usando o intelectual. É inteligência ou é idiotice? Nossa. Então, como eu fui idiota usando só a minha inteligência, eu falo assim. No momento que tiver outra forma de falar, me ajuda. Não, dá certo. Não estou ofendendo ninguém. Se sentir ofendido, que bom. Acordem. Mas na hora que o senhor
se plasma ou se transforma nesse mago negro, o senhor também não resgata uns sentimentos negativos, menos nobres, e isso não atrapalha às vezes? Eu só vou lhe corrigir uma coisa. Uhum. Se eu tivesse sido realmente um mago negro, pela essência do que a palavra traduz, tudo bem. Eu fui um sacerdote que seguia um processo aí. Ah, entendi. Eu não fazia o mal. O senhor falou. Mas eu tinha muita inteligência para instigar no próximo o bem. Nossa. Por eu não ter feito isso, Eita. por livre e espontânea vontade, Nossa. equivalia a saco cheio de ar. Eita. Vocês não falam tanto de consciência? Ixi. Então, a minha consciência pesou. Estou falando por cima, que as pessoas têm um conceito de magia muito conturbado. Nossa. Muito conturbado. A magia é intenção e mental puro. Quando fala mental puro, é você puramente. Seja no bem ou no mal, nesta dimensão dual, funciona assim. Seja no bem ou no mal. Mas para ter uma intenção pura no bem, você precisa ser o quê? Inteligente? Saber várias línguas? Não. Você precisa ser você. Nutrir aquilo que você interage junto com os elementos. Continuamente. Porque se você não nutrir, você está fazendo mal para você. Pode fazer o bem para os outros, mas para você, você está fazendo mal. E tem o plano astral e a sua consciência para fazer jus a esse processo de cobrança. Eita. É uma realidade, menino. Nossa. Foi para mim, é para todo mundo. E é para todo mundo, como foi para mim, e é até hoje. Então, eu me plasmei como este mago, porque até no outro lado tem alguns seres elementais, e tem alguns espíritos muito ligados a fora. A natureza não dá salto, menino. Nossa. Uma coisa que eu levo comigo, perdão, é não ter e não ser hipócrita. Coisa que eu já fui muito com essa imagem deste mago. Mas neste dia, graças a Deus e o consciencial coletivo, eu soube ser prestativo a mim mesmo e aos meus semelhantes também. Nossa. Agora, vamos aproveitar a presença da Pombogira da Praia e peça para ela, seu Zé, passar para o senhor uma experiência que ela teve com o elemental da água, com uma ondina, que a gente chama de ondina. Se possível. Grifa isso que o senhor falou e bote parênteses. Como vocês chamam. Isso, isso. Então tá bom. Vou chamar assim para respeitar as pessoas, tá bom? Olha, muitas pessoas se desdobram, para não dizer a grande maioria, quando vão dormir. Isso. A água é um excelente filtro de energias. Adere-se nela muitas energias. Nossa. Então, essa pombagira é uma exímia operadora de limpeza do campo emocional. De traumas de infância. Vou repetir. Traumas de infância é assim. Eu não estou falando da docilidade de ser uma criança. Eu estou falando de traumas que pessoas passaram na sua infância e hoje são adultos, mas crianças mimadas, que não podem ser contrariadas. Crianças egóicas. Crianças orgulhosas, é a grande maioria. Não todos, não estou ofendendo ninguém. Porque essa cartola de Exu, Senhor, tranca a rua, vai até meus pés. Eu fui assim e ainda me conservo assim muitas vezes. Repito, eu não sou hipócrita, eu estou tentando. Eu estou tentando. Com sinceridade. Então ela leva, muitas vezes, seres carnados desdobrados ao mar. E os espíritos entram mesmo na água, ou pelo menos na contraparte energética na água, e alguns seres elementais fazem a limpeza. As ondinas, as marinas, como alguns chamam. E elas trabalham com a energia elétrica. E a energia bioelétrica, no sentido físico das pessoas.
desbloqueando fisicamente os nadis quando estão entrando nos meridianos. Isso causa o quê, Zé? Causa catarsis, ou catarsis, quando a pessoa acorda. A urina sai mais amarela e fétida, e a fezes sai escura e fétida. Alguns têm dor de barriga no outro dia, outros têm vontade de chorar, outros nem têm vontade de trabalhar. Não estou dizendo que sempre é assim. Estou falando muito por cima, porque isso é um assunto muito delicado e muito complexo, a mente da maioria dos umbandistas. Ser elemental nenhum é escravo. Existe uma lei, Exu, vibração, não Exu personalizado, que cuida disso. E se vocês respeitam realmente a Umbanda e o que vocês dizem acreditar de Exu, essa é uma delas. Exu não é idiota e não trabalha com idiotice. Deixando bem claro que rituais... Você está falando, então, que eu não vou fazer mais ritual nenhum? Pode fazer, mas nutre. Dá contínuo a isso. Fica filetes energéticos em vocês quando vocês acendem uma vela. Vocês não sabem disso? Não. Sim. Ou a intenção de vocês equivale a nada? Ou a fé de vocês equivale a nada? Ou o crer de vocês equivale a nada? Imagina se vocês vão num sítio da natureza fazer uma oferenda. Joga lá, vira as costas, grita caô, ou que acabou que está resolvido? Pensem nisso. Ou depois chega em casa, cai na gandaia, batendo na esposa, ou pega o seu carro antes de chegar em casa e para na esquina para transar com uma menina de 12 anos por R$30. Tem pessoas que vai dizer, Zé, você não precisava trazer esse assunto. Por quê? Eu estou falando de qual planeta? Eu acho que aqui é Terra, né? É a realidade. Também não estou dizendo que a pessoa, depois de fazer um ritual, tem que virar um santinho. Mas não deixar de ser si mesmo. Aquele que se ajoelha na frente da oferenda é aquele que come meio-dia, almoça e janta na sua mesa dentro do seu lar como um homem e uma mulher decente e digno. Ou existe dupla personalidade? Será que os seres elementais que estão trabalhando vão ficar só em volta daquele axé? Ou vão vibrar nos filetes em vocês no dia a dia? O que vocês acham que os seres elementais inferiores, que é assim que vocês chamam, vão se viciar? Viciar? Sim, eles se viciam nisso. No desejo, na disputa e outras coisas mais. E quem os induziu a isso, então, fica responsável. Não é? Começando a falar a língua de Exu. Não estou falando que é a minha, mas de Exu, da energia Exu. Isto que você acabou de falar é coerência. Aí vem a pessoa e diz, mas Zé e Jefferson, eu sou bonzinho. E aí? Se você realmente é bonzinho, não vai acontecer nada negativamente para vós vencer. E isso não é um tom de vingança, nem de cobrança, nem de castigo. Estudem com a Exu. Vocês não falam tanto que o Exu não está aqui para cobrar, então. Se levar nesse ângulo, o Exu que está dentro de você em centelha sabe muito bem quem você é. Ele há de cobrar. Consciência. Uma vez eu li uma frase assim, mentir é fácil, difícil de explicar para o seu Exu. Perfeito. Quem disse isso, ou quem trouxe isso, é uma pessoa inteligente. E usa a sua inteligência. Mas como é que funciona isso, seu Zé? Da hora que a gente dorme, o Exu fica lá assim, esperando, dizendo, o que você fez, hein? Nós estamos falando da energia Exu. Entendi. Estou falando de Exu personificado. Mas se falar de Exu personificado, vamos dizer assim, um ser que desencarnou e hoje é Exu. Isso. Só me permite? Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá. Digamos que é um médium do Senhor, com muito respeito, tranca a Rua das Almas. E ele vai lá, faz uma oferenda para Exu, com axé para Exu, digno. Uma magia para Exu para ajudar um alcoólatra, um drogado. O Exu vê que a intenção do médium vai dar o propulso, vai propulsar. O que é isso, propulsar? Vai dar dínamo. Dínamo. Energia. Entende? Através
os elementos da terceira dimensão físico, como também junto com outras consciências e os seres elementais no plano astral, o etérico. Entende, menino? Entendi. É como um foguete. Do foguete para cima é o astral. O fogo, simbolicamente, que propulsa o foguete, é a sua intenção. Pensem nisso. Estou falando de uma forma simbólica. Por favor. Usem da caridade para esse ignorante aí. Então, o que acontece? Exu até então está tudo bem, está tudo certo. O médium está fazendo bem, ou pelo menos está se fazendo bem. Para as pessoas que foi feito o ato de magia, os elementais vão vibrar, e assim o Exu vai vibrar nos filetes, que através do teu fluido também vai estar coligado àquela pessoa, porque a intenção faz isso. Para quem estuda sabe disso. E ele vai manipular forças e energias dentro das leis da energia Exu. Aí já não é mais personificação. Para reajustar o mínimo ou máximo a vida daquela outra pessoa. Aí você nem vai dormir. Você vai para a balada depois. Depois de 3 horas. Bebe, enche a cara, fica podre de cachaça, você em casa vai dormir. No outro dia você acorda, toma seu café, vai sair com os filhos, vai ver sua vida. Você sabia que a energia continua a mesma? Nossa. Agora, se você ir para casa, se senta na sua mesa e começa a maltratar a sua esposa, e começa a se desfazer de um filho, porque aquele filho você sente que você tem uma antipatia, e assim você se desfaz dele. Ou você está falando numa roda de umbandistas e se tem superior porque faz pontos ou símbolos de cicrano ou de fulano. E guarda, retém dentro de si um conhecimento que pelo menos pode instigar ao outro a se acordar por si mesmo, não por você. E instantaneamente a sua vibração já está saindo da que foi feita no ritual. Porque a cachaça tomada não é o que tu nutre. O que tu nutre é tua personalidade real. Com caráter ou sem caráter. Nossa. Você pode até nem pensar mais no ritual. Mas o ritual é a sua intenção. Então, será que a propulsão daquele foguete vai continuar como um jato? Ou ela vai se apagar e vai ficar vagando por aí? E mesmo assim, os Exus personificados por caridade fazem tripa e coração, que é assim que vocês entendem, para as coisas dar certo ou outro. Aí depois acontece um benefício, ainda vem o pai de santo, a mãe de santo, se gabar, dizer que tem axé. É uma hipocrisia, menino. Por isso que eu respeito muito a legião do povo de Exu em geral, que são seres realmente sapientes, independente do grau de consciência da entidade que se manifesta como Exu. Fale errado, ou chegue falando bonito, que venha com um braço torto, falando rouco, ou que venha falando certinho, não importa. Se realmente for um Exu, merece o meu respeito e minha admiração sincera. E até, abrindo um parênteses rapidamente, seu Zé, antes que a gente até fale do elemental da Terra, tem uma pergunta que me enviaram que tem um pouco a ver, eu gostaria, com a sua permissão, de ler ela para o senhor. Por favor. A pessoa disse assim, olha, eu tenho um problema com tóxico, e colocou entre parênteses cocaína. Eu gostaria que eu perguntasse se a entidade que incorpora em um médium com esse, entre aspas, problema, deixa eu saber dizer até onde, e eu já entendi. As entidades podem ajudar a largar o vício. Então, incorpora, como é que funciona? Em primeiro lugar, seria muita pretensão minha, quero deixar isso bem claro para quem ouve, que eu não estou dando explicação do trabalho dos elementais na Umbanda. Nós estamos num diálogo entre amigos. Um diálogo, isso entre mesmo. seres humanos que se respeitam. Sim, seres humanos que se respeitam, porque até então eu ainda sou humano. E é muito bom. Quero deixar isso bem claro para todos que escutam aí.
Tá bom. Não estou aqui para classificar que está certo ou está errado, ou que se eu sou o dono da verdade. Uhum. Sobre esse assunto é muito interessante comentar uma coisa com Vosmecê. O Senhor destanca a Rua das Almas é um dos Exus que cuidam muito disso. Nada é acaso. Olha. Com todo respeito à inteligência de quem escuta e de Vosmecê. Uhum. Eu não estou mentindo, é verdade. Uhum. É um dos trabalhos dele. Nossa. Então, menino, com a agô dele, dos maiorais, espero que as pessoas me entendam. O maior vício é a falta de amor próprio. Nossa. Quem se ama não se destrói. Quem se ama não se corrompe com a mentira. Quem se ama não se mancha com a hipocrisia e não se deturba com a conveniência e não se conturba com as falsas aparências. Quem se ama de verdade expõe, não é egoísta. Quem se ama de verdade é, então não precisa ter orgulho de nada, de nada. Então esta é a droga. A pior droga é isso. E outros nomezinhos aí. Cocaína são atos. A mente que procura algo para se chibatear ou se chicotear o próprio corpo. Nossa. Então não estou desfazendo deste irmão, que amanhã depois pode ouvir o que eu vou lhe dizer. O Exu sendo verdadeiro no sentido de ter uma lei perante a essência Exu, não personificada, mas o Exu personificado, respeitando essa lei, ele vai respeitar o pouco do livre-arbítrio que esse ser humano tem. O pouco do livre-arbítrio que esse ser humano tem. Nós estamos falando de um vício, correto? Sim. De uma mania, de um apego, de um costume. Estou dando várias palavras, não estou desfazendo dessa pessoa. Sim, dependência. Dependência, perfeito. Muito obrigado. Uhum. Então, menino, este Exu, sendo de lei, dependente do nível de consciência desse Exu, em primeiro lugar, ele vai abrir várias possibilidades em várias religiões para esse médium ir se ajudar. Aí vem aquela coisa assim. Mas se ele está dentro da Umbanda, a Umbanda não resolve? Olha, meus amigos, a Umbanda até pode resolver. Agora eu não posso falar pelos ubandistas. Eita. Não, tá Primeiro, piedade e pena. É complicado se ter. Valorize o enfermo, não a doença. Complacência e compaixão é melhor do que piedade e pena. Ao ponto de ser eloquente e dizer, nós somos umbandistas, tocamos tambor, mas vai na casa espírita, lá tem um trabalho específico. E nós vamos continuar trabalhando com o Senhor destranca a rua nas almas numa área. Que as pessoas estão muito acostumadas de que Exu faz tudo e não faz nada. Sem a ajuda de outros Exus e de outros seres espirituais. Nossa. Isso se chama respeito. Isso se chama evolução. Então, Zé, você está sugerindo a ele sair da Umbanda? Não. A Umbanda por si já é liberdade pura, meu irmão. Eu já lhe disse isso. É verdade. Na Umbanda ele não pode resolver, repito de novo, pode na Umbanda. Agora, pelos umbandistas, tomar a Oxalá e ao Exu que ele tem, que indique ele alguma casa, que o pai de santo ou a mãe de santo nutre pelo menos um pinguinho de amor próprio para se fazer jus a manter a manipulação magística que assim executa. Nossa. Existe também a magia do ouvido e da palavra. Como é que é? Existe também a magia do estar. Você perguntou como é que era, eu respeito a sua colocação. Mas essas três magias que eu usei agora, do ouvido e da palavra e do estar, é uma magia que os animais fazem muito bem. A magia do afeto. Você viu, menino, como funciona a mente humana? A magia do afeto. Não estou falando de afeição, do afeto, do carinho.
mais afeto e carinho com os pés calcados no chão. E com a cabeça erguida, olhando nos olhos dessas pessoas. Que se ela está fazendo mal, está fazendo a si mesma. E pena sobre ela não vai ajudar nada. Pena é como uma pena no sentido penal de você ajudar querendo algo. Muito obrigado de alguém assim. Estou sendo bem claro. Mas estão me pedindo para falar um trabalho de Exu sem usar ritualística, porque eu não estou aqui para estar ensinando magia para ninguém. Que Exu faz e trabalha. Geralmente, pessoas, dependendo do grau de dependência, são desdobradas e trabalhadas só o corpo astral. Entende, menino? Entendi. Então, o povo Exu faz trabalho específico no corpo astral. Principalmente no corpo astral. Na inteligência emocional dos filhos. São crianças que sofrem. São crianças que sofrem. Se os filhos acham, ou amigos, que eu estou falando alguma bobagem, estuda um pouquinho de psicologia transpessoal, ou psicologia em si. Não precisa ser um sabe-tudo, mas estudar é muito bom, menino. Nos tira da ignorância e nos coloca um patamar mais amplo, pelo menos para nós sermos justos, não bons. Porque essa bondade aí de hoje em dia eu não quero nem perto de mim. É uma bondade conveniente. Agora, quem é justo para si mesmo. E é bom para todos. Nossa. Então, Zé, dentro da corrente de Umbanda, numa corrente de carnados, de fé, tem como ajudar esse filho? Tem como instigar a ele se ajudar. Porque ninguém, nem corrente de religião nenhuma, muda alguém. Instigar-se. E quem disser que curou alguém, realmente, se crê em Cristo, já está desrespeitando a Jesus. Se é budista, já está desrespeitando Buda. E aí vai, Krishna, Rama, Confusos e todos os outros. Nossa. Eles nunca curaram ninguém. Facilitadores, né? Facilitadores, perfeito. É muito bom para quem está ouvindo isso, estudar o livro Vale dos Suicidas, o Diário de um Suicida. Principalmente o capítulo 1 até o capítulo 7. É Memórias de um Suicida, não é? Memórias, muito obrigado. É Memórias, muito obrigado pela sua correção. Memórias. É da Ivone Pereira do Amaral, acho. Perfeito, é isso aí mesmo. Entende? Estudar o que lá? Estudar, lerem. É bom. Estudem, eu não vou estar indicando muito porque eu não sou professor. Também quero aprender. Você é recém, mesmo me corrigiu. Eu lhe agradeci, obrigado. De coração. Ivone... Outro livro também, menino, é Além do Meu Olhar, pelo espírito Luiz Sérgio, que trabalha muito com os lanceiros de Maria. Coisa que eu já fui também. O senhor já foi um lanceiro de Maria? Sim. Eita, que responsa, hein? Aí fala lanceiro de Maria, o povo já vai começar a achar que eu tive lá agarrado na bata de Nossa Senhora. Não agarrado, não, mas assim, o senhor deve ter ido num castelo onde ela se encontrava, né? Não tive esse prazer. Não é bem assim que funciona. Leia esse livro que você corrigiu, no sentido de Memórias do Suicida, e vocês vão entender o que eu estou falando. Eu fui egípcio. Esse livro comenta, do capítulo 1 ao 7, que a maioria dos lanceiros de Maria são egípcios e hindus, pelo menos naquela época. Hoje mudou muito. Tá. Agora, só voltando um pouco na pergunta dele, seu Zé, ele gostaria de saber se uma pessoa, como ele disse, com um problema com tóxico, incorpora. Daí a gente vai cair na ideia, a incorporação serve para quê? Se é para fazer o bem ao próximo, então tem que cuidar de si também. Como que o senhor vê isso? Uma pessoa com problema com tóxico incorpora, porque a incorporação serve para Então eu vou dizer para vós me ser uma grande magia de Exu. Eita. Então, me permitindo, só não vou dar menores no sentido ritualístico, que é uma coisa mais no astral.
Digamos que este menino é de caveira. Eita. Você está me entendendo, né, menino? Tô. E o caveira incorpore nele. Uhum. Porque ele usa tóxico, aí depende muita coisa. Uhum. Muita coisa. Não estou dizendo que o caveira está vindo depois de ele ter cheirado cocaína. Não. Cada caso é caso. Estou dando um exemplo que ele não está drogado, mas o caveira incorpora. Antes do caveira incorporar nesse rapaz, o que acontece? Uma O limpeza. caveira vai a um sítio da mãe natureza e o corpo astral deste caveira é irradiado de energias que vocês conhecem aqui. Eu estou usando uma simbologia, uma correlação, por energia chamada Hertz. Caveira afirma pô na folha da bananeira, caveira caveira afirma pô na folha da bananeira. Caveira afirma ponto na folha da bananeira, caveira.